A coisa mais ridícula que alguém pode fazer é colocar um lampião sobre sua própria cabeça. Essa jornada no meio da névoa, a gente usa o lampião para iluminar o caminho, mas no exercício de liderança, principalmente para iluminar outras pessoas. Uma liderança que tem luz e coloca luz sobre outros e não sobre si. Esse exercício de desapego que escolhe fortalecer o conjunto ao invés de colocar a luz sobre si mesmo. Que escolhe um lugar no meio do barco ao invés de estar na ponta. É uma liderança que sabe que a mão cansa de carregar o lampião. E aí no cansaço desta mão que carrega o lampião, eu passo o lampião para alguém carregar. Uma liderança cansada é uma liderança que cansa porque é uma liderança que mais fala. E por falar demais acaba cansando da própria voz e faz os outros cansarem. O desapego de não ser o último a falar. O desapego de não falar. Desapego de acreditar que liderança é alguém que está sempre no centro, em evidência, de que pede o palco. Toda vez que eu vou em convenção de vendas de empresas ou estou em esses espaços de summits, etc., eu tenho uma sensação de estar diante de um palanque, onde as figuras executivas estão de alguma forma comprometidas em fortalecer a imagem que tem perante as pessoas. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo dos líderes é quando eles dão lugar e espaço para que outras lideranças apareçam. Ela entende que o lugar dela não é ocupar o palco, mas é montar o palco para alguém subir. Essa condição em que a gente trabalha nas estruturas, no silêncio, na surdina, para que o brilho de outras pessoas estejam lá. Que a gente é produtor de uma banda e não vocalista dela. Quando a gente entende que o gesto de liderança nasce de criar o espaço do outro como crença, como fundamento do que é ser líder. E aí o exercício do desapego fica muito mais legal, né? Eu fico sempre pensando quão apegada é uma liderança que, quando recebe uma meta ou tem uma área para defender, ela prefere que a organização perca o resultado para ela bater a meta individual dela. O quanto apegada é uma liderança que prefere pensar na sua própria carreira do que um resultado coletivo, como se a carreira não passasse primeiro pelo resultado coletivo antes mesmo da performance individual. Quando um músico de uma banda, um chefe numa cozinha, um advogado no escritório tem uma preocupação de ganhar o prêmio de melhor do mundo antes de ser campeão. Essa perspectiva de que eu prefiro jogar numa posição em onde eu vou ser mais visto do que trabalhar para construir uma empresa campeã. Toda vez que tem movimentação de estrutura dentro de empresa com liderança, eu fico pensando nisso. O que é que estão te entregando? Por que estão fazendo isso? E como é que você vai lidar? Tem um conceito que eu gosto muito, que pega no apego, que é o conceito do Scarfe, né? Porque tem gente que se apega porque eu tô apegado ao meu status. Se alguém for diminuir isso aqui, eu vou morder. Tem gente que se apega às relações. A pior coisa que trabalho multinacional para mim é se apegar a relações, porque o executivo que veio hoje é o que vai embora amanhã. A gente se apega nas nossas certezas, a gente se apega na ideia de autonomia, a gente se apega na justiça, no senso de justiça do que é certo, o que é errado. Exercício de desapego para mim é exercício de civilidade. É o único exercício possível para uma humanidade que vive em conjunto e não vive sozinha. É a única coisa possível diante de um sistema de metas de uma empresa que nunca se cruza. É comum eu ver uma pessoa virar para outra e falar assim, mas a minha meta conflita com a sua. A vida conflita. A minha vida conflita com a sua. Eu tenho interesse, não tem nada a ver com o seu. O que faz a gente funcionar junto é o desapego, de eu abrir mão dos meus interesses em prol de trabalhar para o seu. E às vezes é só por um ato virtuoso, de que eu não sei se isso faz sentido, mas eu estou fazendo o que você me pediu. E já me é suficiente deixar o meu castelo para ir trabalhar e capinar o campo do seu castelo. Porque você me pediu uma força no sábado de manhã. Esse desapego da própria vontade, o exercício de escolher ser pai na vida, mãe, porque a vida não é suficiente para si, e você vai se desapegar da sua própria vontade e exerce paternidade e maternidade, ou com filho, ou com sobrinho, ou com gato, cachorro, periquito, mas tem alguma coisa que não é você mesmo. O desapego como um antídoto ao egoísmo, o desapego como porta para a gentileza, essa condição que faz o ar na névoa se tornar mais respirável, que faz a gente caminhar com uma névoa que é pura. E por mais que a gente não enxergue nada, a gente tem um ar entrando no pulmão com uma pureza que a gente nunca sentiu. Desapega. Uma liderança que desapega.